Olá, segunda-feira, 27 de março de 2023. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. A audiência pública discute o déficit de professores e profissionais de apoio na rede municipal de ensino. Já estamos no início de abril e a demanda por professores em sala de aula ainda não foi cumprida, pela Prefeitura nem pela Secretaria. 3 agentes de combate a endemias são homenageados pelo Parlamento Carioca com moções e o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. E você vai conhecer 4 espaços na cidade que estudam astronomia. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da audiência pública promovida pela Comissão de Educação da Câmara Municipal do Rio. Em discussão, o déficit de 6.000 professores e 4.000 profissionais de apoio na rede municipal de ensino. Além dos vereadores, o encontro reuniu autoridades ligadas à área e representantes da Secretaria de Educação e da sociedade civil. Mãe de aluna incluída na educação especial da rede pública municipal, Jaqueline quer que a filha seja acompanhada por profissionais capacitados. Não sou contra estagiário, não sou contra professor, mas a gente precisa de capacitação também dos professores, porque se chega um estagiário que não sabe nada, alguém precisa estar orientando esse estagiário. Os professores precisam estar entendendo de inclusão, não só o professor, mas toda a escola. Toda a rede, os merendeiros, todo mundo precisa estar envolvido nisso. O que a gente vê nessas escolas são crianças largadas. A audiência pública com o tema Volta às Aulas 2023, os impactos e os desafios do atual cenário da carência de profissionais da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, contou com a participação dos integrantes da Comissão Permanente de Educação, além de outros vereadores, do Subsecretário Municipal de Educação, da Promotoria de Justiça, Defensoria Pública, representantes de sindicatos, confederações, conselhos e da sociedade civil. A falta de profissionais de educação foi constatada a partir de dados oficiais da Prefeitura do Rio. A rede municipal registra um déficit de 6.000 professores. Na área de apoio, são 4.000 profissionais a menos. Para a vereadora Luciana Boatê, é grave que a rede municipal de ensino do Rio de Janeiro venha sofrendo tantas baixas com o desinteresse pela profissão por parte dos professores, desistência das vagas e baixos salários. A gente quer cobrar mais transparência para poder, inclusive, basear a política pública a partir desses dados. Eu achei um bom início, foi a primeira audiência que eu participei aqui na Câmara e a primeira audiência também da Comissão de Educação. Teremos outras audiências, eu acho que a gente precisa, aqui na Câmara, estar com mais espaço de participação da sociedade, a audiência pública é esse espaço. Então, acho que foi um bom começo, mas ainda precisamos de muito mais, porque essa demanda, já estamos no início de abril, e a demanda por professores em sala de aula ainda não foi cumprida, pela Prefeitura nem pela Secretaria. O subsecretário de Educação anunciou convocações de concursados durante a audiência. A gente tem avançado nisso, a gente pôde anunciar aqui mais uma vez o chamamento iminente de mais 1.240 professores, dar transparência sobre as contratações de agentes de apoio à educação especial que estão acontecendo. Nós completamos agora 600 chamamentos e vamos concluir mais 100 na próxima semana, complementando, portanto, um número total de 700 novos chamamentos de agentes de apoio à educação especial e outras medidas. Saber que é importante avançar nisso, a gente está reorganizando a rede, atendendo anseios de educação integral, carga horária de planejamento para professores e fazendo os provimentos para que os alunos possam estar plenamente atendidos e essas demandas também plenamente contempladas. É uma audiência importante para tratar de falta de professores na rede, muitos lugares na Zona Oeste, na Zona Norte, inclusive em comunidades carentes, tem problema hoje de falta de professores, Tratar da convocação, uma série de assuntos que foi importante hoje, junto com a SME, tratar, e várias, teve aqui sindicatos, movimentos, pais, acho que foi bem positivo. E várias atividades estão previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Confira só. Às 6h30 da noite, a Câmara Municipal realiza uma solenidade para a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Vânia Cristina Domingos e a Márcio Quaresma de Souza. A iniciativa é do vereador Jair da Mendes Gomes. Na quarta-feira, a Comissão Especial do Plano Diretor faz audiência pública para discutir diretrizes e ações estruturantes da política urbana e das políticas setoriais da proposta do novo Plano Diretor. Vai ser no plenário a partir das 9h30 da manhã.
Às 6h30 da noite, a Câmara do Rio promove uma solenidade em homenagem à Associação Brasileira de Imprensa, por iniciativa do vereador Paulo Pinheiro. Na quinta-feira, às 6h30 da noite, Wanderson José dos Santos, presidente da Rio Águas, recebe o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto das mãos do presidente da Câmara Municipal do Rio, o vereador Carlo Caiado. Na sexta-feira, às 9h30 da noite, o vereador professor Célio Luparelli comanda a solenidade Mulheres com História de Luta. E a partir das 18 horas, haverá entrega de moções a mulheres que constroem uma sociedade mais justa e feminista. A iniciativa da homenagem é da vereadora Mônica Benício. E na pauta de votações desta semana na Câmara do Rio estão dezenas de projetos. A repórter Bruna Carvalho tem as informações. 24 projetos estão na ordem do dia desta semana na Câmara do Rio. Em primeira discussão está o projeto de lei que institui o Sistema de Informações sobre Violência nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Também em primeira discussão, a proposta que caça a inscrição municipal de empresas que provoquem maus tratos a animais. Já em segunda discussão está o projeto de emenda à lei orgânica que estabelece multa para concessionárias de serviços públicos que deixarem cabos em rede aérea pendurados ou soltos em via pública. A sessão ela começa às 2 da tarde e você acompanha ao vivo aqui na Rio TV Câmara ou no nosso canal no YouTube. E 2 comissões especiais da Câmara do Rio foram instaladas nesta segunda-feira. Às 11h30, em ambiente virtual, foi instalada a comissão especial com a finalidade de acompanhar os temas internacionais que se relacionam com o município do Rio de Janeiro e estabelecer relações da Câmara do Rio com outros parlamentos locais. César Maia será o presidente do grupo, que vai ter também Rocal como relator e Eliseu Kessler como membro. E no início da tarde, também em ambiente virtual, foi instalada a comissão especial com a finalidade de analisar a relação e as responsabilidades do poder público com o Carnaval. A presidente do grupo será a vereadora Mônica Benício. Alexandre Bessa vai ser o relator e Celso Costa, o membro. E você vai ver no próximo bloco. Observação dos astros atrai até estrangeiros para o Rio de Janeiro. Sete quiosques ilegais foram demolidos pela Prefeitura do Rio, em São Cristóvão. Os agentes tiveram o apoio de uma retroescavadeira. As estruturas foram erguidas em cima da calçada e ocupavam uma área de 220 metros quadrados. Apenas uma estava pronta, onde funcionava uma barbearia. As demais, em alvenaria, ainda estavam em fase de construção. Nenhum dos quiosques tinha autorização da Prefeitura para funcionar. A operação em São Cristóvão foi realizada em conjunto entre a Secretaria de Ordem Pública e a Subprefeitura do Centro. E uma auxiliar de controle de endemias da Secretaria Municipal de Saúde foi homenageado pela Câmara do Rio com um conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A solenidade foi realizada no plenário do Palácio Pedro Ernesto. 22 agentes de combate a endemias da Secretaria Municipal de Saúde foram homenageados com moções de louvor, aplausos e congratulações. Elizabeth de Abrantes Casa, que é auxiliar de controle de endemias da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. É com muita gratidão e também fruto de todos os esforços que a gente vem fazendo para reconhecimento de uma categoria importante. Desde 2010, Elizabeth de Abrantes Casa tem se dedicado, junto com outros agentes, no controle de endemias na cidade. E foi exatamente por esse trabalho relevante que ela foi homenageada aqui na Câmara de Vereadores. É uma categoria muito importante, cerca de 2.000 agentes. Nós fazemos trabalho de visita aos domicílios, tentando combater as arboviroses, dengue, zika e chikungunya, trazendo indicadores importantes para o município para evitar epidemias dessas doenças. O vereador Átila Nunes destacou a importância dos agentes para a cidade e relembrou conquistas da categoria nos últimos meses, como a implantação do novo piso salarial em outubro de 2022. Ano passado acabou coroando, de um lado, assim, a conquista, dentro do avanço da categoria, das reivindicações da categoria, conseguiu inclusive alinhar um salário que seja compatível com a função e com a importância que eles têm dentro da nossa cidade. E, por outro lado, é um reconhecimento exatamente da diferença que eles fazem em nossa cidade para o povo carioca.
O Rio no espaço. A cidade possui 4 centros que estudam astronomia e onde é possível para o carioca observar os astros. Um deles, na Zona Sul, atrai até estrangeiros. Quando você olha para o céu, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? São muitas perguntas, eu acho que uma delas é exatamente o ontem e o hoje, o que a gente viveu ontem em relação ao planeta, em relação às estações, e hoje o que a gente tem vivido. Se isso está diretamente relacionado, se a astronomia tem respostas para nos dar a respeito disso. Como o céu é visto desses planetas? De que forma eles, assim, como que a gente pode ver? A gente daqui vê de um jeitinho, se é da mesma forma para eles. Calma, não há com que se preocupar. Estas dúvidas são mais comuns do que parece. A astronomia está muito interessada no que a gente chama das perguntas das origens, né? Como que a gente veio, de onde a gente veio, como que a Terra se formou, como que a Lua se formou. Tem muitas dessas perguntas que a gente não tem as respostas ainda. A cidade do Rio tem 4 centros de estudos de astronomia. Observatório do Valongo no centro, Museu de Astronomia e Ciências Afins e o Observatório Nacional no bairro Vasco da Gama e o Planetário na Gávea. E a nossa equipe foi conhecer todos eles. O primeiro deles foi o Observatório do Valongo. Fundado em 1881, o Observatório do Valongo ficava no Morro de Santo Antônio, mas foi para o Morro do Valongo, no centro do Rio, local que permanece até hoje. A história da astronomia no Brasil, ela é contada muito pelo Observatório do Valongo também. Nós temos uma penetração muito grande nos eventos astronômicos que ocorreram durante muito tempo. Uma das peças que mais chama a atenção dos visitantes e desperta um carinho especial dos astrônomos que trabalham aqui é o telescópio Cook. Do estacionamento já é possível ver a cúpula que cobre o instrumento. Aqui no Brasil, eu posso falar da área de astronomia, a gente faz muita ciência de ponta que com certeza não deixa nada a desejar em nenhum outro lugar do mundo. O Museu de Astronomia e Ciências Afins foi criado no dia 8 de março de 1985. Localizado no bairro do Vasco da Gama, ele tem como missão ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento científico e tecnológico por meio da pesquisa. O museu possui programas educativos, acervos de pesquisas científicas, exposições fixas e temporárias. Em uma delas, reúne equipamentos construídos por engenheiros brasileiros. Na produção da ciência brasileira, nós sempre fomos muito dependentes da importação de equipamentos. Aqui nessa exposição, nós mostramos um conjunto de instrumentos produzidos por engenheiros e cientistas brasileiros, e esses instrumentos eles foram distribuídos por todo o território nacional. No mesmo terreno do Museu de Astronomia e Ciências Afins fica o Observatório Nacional. Ele foi criado em 1827 por Dom Pedro I. Chamado inicialmente de Imperial Observatório do Rio de Janeiro, ele tinha a finalidade de realizar estudos geográficos do território brasileiro. No dia 9 de maio de 1925, o local recebeu a ilustre visita do físico Albert Einstein. O observatório, portanto, participou de toda a história do Brasil nesses últimos 200 anos, foi testemunha do crescimento do país, seus problemas, seus períodos de desenvolvimento. Um dos destaques do Observatório Nacional é esta luneta que tem mais de 100 anos. É até hoje o maior telescópio refrator do país. Na época, era o aparelho mais moderno. Ela fazia imagens, porque antigamente você não tinha como fazer imagens como você tem hoje, você tinha que fazer imagens em chapas de vidro, e ela fazia essas imagens e fazia observações de planetas, de estrelas duplas, várias pesquisas foram feitas aqui. Nossa próxima parada é no Planetário, na Gávea.
A Fundação Planetário foi inaugurada no dia 19 de novembro de 1970. Ela tem o objetivo de difundir a astronomia e a ciência através de atividades interativas e culturais. No Planetário você vai encontrar basicamente algo que acolhe todas as perguntas que você pode ter aí sobre o céu, sobre a astronomia, sobre a vida na Terra. De alguma forma, tudo aquilo que você pensar a respeito desses assuntos, aqui no Planetário você encontra alguma correspondência. Um fator curioso é que o local recebe muitas visitas de profissionais de astronomia de outros países. É muito comum nós recebermos visitantes estrangeiros aqui na observação do céu e a primeira coisa que eles perguntam é aonde está o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação famosa, né, que você não consegue observar, pelo menos inteiramente lá, de grande parte do hemisfério norte. Né? Esse é o momento da observação, que é feita 2 vezes na semana aqui no planetário da cidade. Essa atividade geralmente acontece dentro dessas cúpulas com o auxílio de um telescópio. Os visitantes estão sempre acompanhados de um astrônomo da Fundação, que vai ajudá-los a identificar objetos celestes e responder às principais dúvidas. O Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. E se você quiser rever alguma reportagem desta edição, acesse o canal da Rio TV Câmara no YouTube. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa O Meu Lugar, hoje falando sobre o bairro da Penha. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.